os erros que podem estar matando as suas campanhas e talvez, provavelmente, é por isso que você não está vendendo. Estou trazendo neste conteúdo os erros mais comuns que eu vejo, não só de iniciantes, mas aqueles que já estão vivenciando o campo de batalha e que também errei muito e demorei para enxergar, a olhar para as minhas campanhas e mudar toda esta estrutura e saber exatamente quais são os testes, aquilo que eu posso mudar para conseguir ter vendas recorrentes. Então eu tenho certeza que este conteúdo vai te ajudar e muito. Quero que você preste atenção, assista até o final. Depois, é claro, deixa aqui nos comentários se você estava cometendo alguns destes erros e talvez você não tenha observado. Isso vai te ajudar a ter uma visão muito mais clara nas tuas campanhas, ou também aqueles erros que eu não mencionei aqui, que pode ajudar outras pessoas, quem estiver acompanhando aqui este vídeo, né, e ler os comentários, que com certeza sempre ajuda a todos que estão nesta mesma jornada. Eu espero então que você assista, deixa o teu like maroto, claro, para ajudar este canal. Todos os links que eu recomendo de ferramentas, meu cupom de desconto, ferramentas que eu utilizo na minha operação, que eu trago inclusive vídeos aqui no canal para te ajudar, claro, a tomar a melhor decisão. Meu grupo exclusivo lá no Telegram, um grupo de network, meu Instagram onde eu compartilho os meus resultados e me interajo com todos que acompanham meu trabalho, e para você que está dando os primeiros passos no meu treinamento gratuito. Então agora, bora pro conteúdo. Vamos então primeiro aqui entender sobre o que mata de verdade as suas campanhas. Não é produto, não é plataforma Google Ads, não é um nicho que você escolheu trabalhar ou você que trabalha com vários nichos diferentes, mas sim, preste atenção nisso, a inconsistência estratégica mais as decisões emocionais, quando bate aquela ansiedade, mas Amanda, já estou investindo tanto, não saiu venda, ou seja, só está consumindo do meu orçamento. E aí o que acontece? Você vai lá, mexe na campanha, e eu vou falar sobre estes erros que você vai entender com muito mais profundidade. Campanhas morrem por falta do quê? De direção e metodologia. Ao longo do tempo, vivenciando o campo de batalha e saber o que eu sempre falo em todos os conteúdos aqui do canal, saber olhar para dados, ajustar as suas campanhas. E por que eu preciso ajustar as minhas campanhas, Amanda? Porque você precisa ajustar aquilo que não está funcionando, aquilo que só está consumindo do seu dinheiro. Você precisa reduzir. E Amanda, como que eu faço para reduzir? Tem vídeo aqui no canal recente que eu falo sobre estratégias de lance, saber ajustar e olhar para dados. Então não perca os conteúdos aqui do canal. Amanda, como que eu faço para encontrar estes vídeos? Clica na abinha ali de vídeos, depois assistir este vídeo, vai e procura e veja que estes vídeos são extremamente importantes. É até muito mais importante você entender sobre isso do que você já querer subir campanha e investir e depois não saber, né, o que ajustar na campanha. Primeiro, o erro mais comum e que talvez para muitos pode até parecer um pouco óbvio, mas pode ter certeza que muitos fazem isso, inclusive eu que já tenho experiência, já tenho resultados e venho melhorando cada vez mais os meus resultados. É claro que para todos bate aquela ansiedade, né? Poxa, mas eu já quero ver, né, o negócio acontecendo, e a gente vai lá e muitas vezes eu olho e falo, poxa, pera lá, tenho que deixar minha campanha trabalhar, esperar coletar dados para saber o que ajustar. Aqui, o que acontece? Muitos iniciantes mudam de estratégias de lance o tempo todo, ou seja, começa com CPC manual, depois vai para um maximizar cliques, depois troca para um CPA, volta para um CPC, tudo na mesma campanha e não espera o algoritmo processar os dados. Ah, Amanda, já investi R$200 aqui no Maximizar. Aí você vai lá, pausa a campanha porque você acha que o Maximizar não funciona. Agora todo mundo só tá falando do CPA. Ou vice-versa. Ou você só fica numa estratégia, não faz aqueles testes, mas quer testar. Veja primeiro, aplica a estratégia até você entender sobre o que está acontecendo, saber analisar campanha para identificar com dados, opa, pera lá, já investi tanto com essa estratégia, não me trouxe resultados. O que eu devo melhorar? Quais são os ajustes que eu devo fazer? Ou já fiz os ajustes necessários e nada aconteceu. Então agora sim, depois que eu validei essa estratégia, eu vou aplicar uma outra para começar então a comparar e fazer testes AB. Porque tem muita gente que inclusive eu vejo que vende muito bem no Maximizar. Como tem muitas pessoas assim como eu que trabalho hoje muito focada no CPA. Quando eu aplico o Maximizar, consigo vender? Sim, consigo vender. Só que não tem uma escala como eu consigo, por exemplo, num CPA. Mas não significa que eu não deva aplicar o Maximizar Cliques, principalmente quando eu aplico numa campanha nova, ali numa campanha que ainda não tem um investimento, não tem histórico de conversão. Quando eu vejo que minha campanha está muito travada num CPA, eu aplico o Maximizar Cliques. E assim eu consigo destravar minha campanha com muito mais facilidade.
facilidade. Ou seja, você tem que tomar um cuidado em não ficar mexendo e trocando de estratégia o tempo inteiro. Então é por isso que aqui eu falei, né, sobre decisões emocionais, quando bate aquela ansiedade. O que isso aqui causa, né? Reseta o aprendizado do algoritmo, confunde o algoritmo ainda mais, porque você aplica ali, né, faz as configurações da campanha, ele começa então a coletar dados de pessoas que estão clicando nos seus anúncios, e o Google ele vai identificar se é um clique qualificado, se as pessoas estão clicando no anúncio, se estão prosseguindo até a página pré-sell, ou seja, se a sua campanha está alinhada, o Google, ou seja, o algoritmo, ele vai começar a identificar este comportamento. Aí você vai lá e altera as configurações, ou seja, você está mudando completamente a rota e confundindo ainda mais o algoritmo. É como se você estivesse começando a estaca zero. Remove padrão de comportamento, gera instabilidade na entrega. E quais são esses ajustes que você tem e que prestar atenção e começar a aplicar? Primeiro, dê tempo para as campanhas. Controle a sua ansiedade, pelo amor de Deus. E aí eu falo muito sobre que as nossas campanhas oscilam muito. Você vai ver que tem dias que a sua campanha entrega melhores do que outros dias, mais impressões e mais cliques. No outro dia, nem tanto. Num dia pinga uma venda, no outro dia não. Por quê? Porque é o Google tentando te colocar em leilões de fatias de pesquisa, em públicos diferentes, horários diferentes, dispositivos, países diferentes. Então é por isso que a nossa campanha oscila. Espere coletar dados. Então quanto mais tempo você tem de campanha, mais coleta de dados, e com os dados é que você ajusta as suas campanhas, olhando por filtros na campanha. Amanda, mas você não está mostrando isso na prática, porque eu já mostrei, tem vídeos recentes aqui sobre análise de campanha. Eu abro uma campanha, eu mostro quais são os ajustes que eu deveria ter feito, os lances que eu aplico na minha campanha, ou seja, eu olho para dados. Então já tem vídeos aqui. Então assista este vídeo, que é mais conteúdo para você primeiro entender, para depois você colocar a mão na massa e assistir, é claro, a estes vídeos. Ou seja, só mudar de estratégia quando houver dados suficientes. Não fique alterando sem dados. É com dados que a gente sabe o que ajustar, onde melhorar e o que fazer para não consumir da nossa verba sem resultados, ou seja, sem vendas. Segundo erro mais comum, pausar antes do tempo. 2 dias sem venda, você vai lá e pausa uma campanha que já investiu R$200. Você está jogando esses R$200 fora. E por que isso? Porque vão ter sim campanhas que vai precisar de mais cliques para sair uma venda. Não é nos primeiros cliques que vai sair uma venda. Ah, Amanda, mas está ficando muito caro para mim. Mas você já olhou a sua campanha? Antes de pausar, você já fez os ajustes necessários para diminuir aquele custo que só está consumindo sem verba? Amanda, como que eu faço? Tem vídeos aqui no canal sobre análise de métricas, os ajustes que você deve fazer na prática. Por exemplo, 15 cliques é igual concluir que não presta. Já recebi 15 cliques, então já vi que não vou conseguir vender. É aí que está o seu erro, sabe por quê? Porque no próximo clique pode ser que saia a venda. E aquele negativo que você estava, você passe a ficar positivo. Mas, claro, a ansiedade de olhar que está só consumindo, mas você não faz ajustes na sua campanha, o que acontece? Claro, só vai consumir, e você não está sabendo olhar para aquilo que não está funcionando. Quando eu falo de ajustes, é o controle que a gente tem sobre o que ajustar para tirar um pouco daquilo que não está trazendo vendas e colocar a nossa energia e a nossa verba para aquilo que a gente sabe que pode nos trazer conversão. Ou seja, um teste que você fez é igual à decisão final. Já testei, vi que não deu certo, então eu vou parar por aí. E o que isso faz, né? O que acontece? Você nunca constrói um histórico, você nunca permite que o algoritmo encontre um padrão, um comportamento dos usuários, quem está clicando nos teus anúncios, mata campanhas que estavam quase maturando, ou seja, estavam ficando cada vez mais inteligente, o algoritmo identificar, pera lá, ela tá com um CTR bom, ou seja, a quantidade de cliques versus a quantidade de pessoas que estão efetivamente olhando ali, visualizando o teu anúncio e clicando no teu anúncio, cliques qualificados. Então a campanha que começa a performar bem, você vai lá e pausa antes do tempo. E quais são esses ajustes, né, que você tem que prestar atenção e fazer diferente? Criar critério de corte muito mais claro, ou seja, e diário, né? O valor gasto. Se eu te perguntar a tua campanha, quanto que você já consumiu? Provavelmente você já vai saber me responder. Mas se eu te perguntar e for um pouco mais a fundo, qual foi o país que mais consumiu? Qual foi o dispositivo? Quem
clicou mais? Foi através do celular, computador ou tablet? Qual é o público que mais consumiu da tua verba naquele dia específico? Num dia X, que eu posso te perguntar, num período de 7 dias de uma semana ou num período total da campanha? Será que você sabe responder? É importante você olhar para termos, analisar os termos diários, se possível, na parte da manhã, na parte da noite, principalmente se é uma campanha que roda mais rápido, ou seja, é um produto, uma palavra-chave que você comprou que tem alto volume de busca. Você está analisando estes termos para saber se os termos estão alinhados com a campanha. Amanda, tô recebendo vários termos sujos que não tem nada a ver com o produto. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a negativação e melhor, a dupla negativação. E outra coisa, identificar quais foram os dias que a tua campanha entregou mais e consumiu mais. Por quê? Quando você usa o filtro da campanha, você consegue identificar onde mais consumiu. Amanda, eu observei que no período de 7 dias, uma semana, já consumiu R$400, sem vendas. Você ajustou a sua campanha reduzindo o lance daquilo que mais consumiu? Não. E aí que está o seu erro. Então não é que a ferramenta consome sem te entregar vendas, é que você que não está sabendo olhar para dados. Decidir por dados e não por ansiedade. Não olhar sobre o quanto que eu já investi e o quanto que me retornou. Se você ficar nessa, você vai ficar com uma neura e vai, claro, nunca conseguir ter resultados. Por quê? A ansiedade vai bater, pô, mas já gastei R$400. Tá bom, gastou sim. Eu falo que gastou, mas não é gastar, você investiu. Você só vai gastar se eu olhar a tua campanha e eu ver vários erros. E aí sim você gastou, porque você não soube analisar e fazer esses ajustes. Agora, se você investiu em termos, em campanha bem alinhada e não saiu à venda, existem vários testes que a gente deve fazer, principalmente quando eu falo sobre fatias de leilão, quando você deve duplicar campanhas, grupos de anúncios e outros testes que já tem vídeos aqui no canal que eu falo muito sobre isso. Terceiro erro, mais comum, aumentar o CPC antes da hora. Sabe quando você fica ali toda hora trocando? Ah, Amanda, apliquei uma estratégia em CPA e fiquei ali trocando o meu CPA o tempo inteiro e não deu tempo para a campanha processar. Aí você nunca vendeu um produto, nunca validou na tua conta naquela campanha, ou seja, não teve venda nenhuma, tá alterando o tempo inteiro o valor do CPC e quanto mais a gente altera, maior a probabilidade de você pagar muito mais caro num clique. Então, se você nunca validou um produto, por que você já vai começar uma campanha com um valor muito alto? Então, este é o erro mais comum, sim, e é o que eu vejo e por isso que eu falo que tem que controlar a ansiedade. E aí, claro, né, sobe o CPC achando que mais força é igual mais venda. Se fosse assim, só quem iria anunciar são aquelas pessoas que têm mais dinheiro, né? E que no caso a gente sabe que não é. E o que acontece, né? Quando você faz tudo isso? Você acelera o teu prejuízo. E é o que eu mais vejo. Amanda, já investi tanto e consumiu muito rápido. Em 2 dias já investi R$400. Em 2 dias. Aí eu vou olhar a tua campanha, os termos tudo errado, não fez ajuste, investiu muito caro num clique. Por quê? Porque você foi lá e aumentou o valor do CPC, tá? Então toma muito cuidado, dê tempo para a campanha processar. Começa aos poucos e vai aumentando gradativamente. Quarto erro, não ajustar lances ao longo da campanha, o que eu já venho falando muito aqui nos conteúdos. Não otimiza a tua campanha, ou seja, não reduz onde gasta e não converte e não ajusta por dispositivo, país, público-alvo, ou seja, você não olha para isto daqui e aí você não sabe, você só olha lá o quanto que gastou na campanha inteira, mas você tem que olhar ponto a ponto, onde está consumindo dentro de dispositivo, dentro de país, público-alvo, qual que é a palavra-chave que mais está consumindo da minha verba sem venda? Será que existem outros termos que também têm intenção de compra e que eu não configurei na minha campanha e que só estou usando uma única palavra-chave? Então é sobre isso que você tem que se atentar. Eu espero que, se dentro destes erros daqui, você tenha observado e analise as suas campanhas a partir de agora com isso que eu estou compartilhando e faça diferente, porque eu tenho certeza que se a partir
partir de agora, principalmente se você aprender sobre fazer ajustes na campanha com dados coletados, você vai ver que o jogo vai virar aí para você. Mas Amanda, como que eu faço isso? Vou recomendar fortemente você assistir a estes vídeos recentes aqui no canal. Se eu não deixar aqui nos cards aqui em cima o link da playlist aqui abaixo, ou clica na abinha de vídeos que você vai ver logo no início ali os vídeos mais recentes aqui do canal, que eu trago sobre ajustes de lance, olhar para as métricas, entender sobre o que são métricas primárias, secundárias e como ajustar. E melhor, eu mostro ali como configurar nas colunas, quais são as colunas mais importantes, já para você bater o olho na sua campanha e identificar o que está funcionando, o que não está, tá certo? Eu espero que você tenha curtido este vídeo. Se sim, eu peço teu like, se inscreva no canal. Os links que eu recomendo de ferramentas, meu cupom de desconto, meu grupo exclusivo lá no Telegram que a gente faz trabalho de networking, o meu treinamento gratuito para você que está dando os primeiros passos, todos os links aqui abaixo. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final e agora eu te vejo num próximo vídeo.